Glória a Deus. Estão apaixonados pela presença de Deus? Então a glória a Deus. Pode sentar então. Aleluia. Tremendo essa noite. Tremendo o que Deus pode fazer no meio de um povo faminto pela presença dEle. Aleluia. Quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração e está falando comigo já há alguns dias, e está se tornando um rema, está passando a ser uma revelação no meu espírito, e que tem mudado a minha vida, e eu quero que mude a tua também. Amém? O que está acontecendo comigo, eu quero que aconteça contigo. E quero falar com você hoje sobre 5 palavras que expressam uma verdade. Amém? Então, se você quer anotar o tema, se você gosta de título, da mensagem, então esse é o título: 5 palavras que expressam uma verdade. Querido, a Bíblia fala que aquele que crê, aquele que confia, aquele que espera no Senhor, aqueles que creem viverão dias felizes. Perceba que são dias, está no plural, dias. A Bíblia diz que aqueles que caminham com o Senhor, que honram o Senhor, viverão dias e terminarão seus dias em ditosa velhice. Então perceba que ele vai acrescentando dias e dias, e a Bíblia diz que quando a Bíblia se refere às promessas dele, ele coloca tudo no plural. Serão dias, serão momentos, serão conquistas. Sempre você vai encontrar um S na continuidade, porque o que Deus tem para mim e para você é abundante. Amém? Não é escasso, é em abundância. E eu quero nessa mensagem convidar você a trazer a tua fé. Cadê a tua fé? Está aí? Achou tua fé? Então coloca ela no teu colo, porque a partir de hoje nós vamos usar demasiadamente a tua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que tudo provém de fé, e o que não provém de fé é o quê? É o quê? Pecado, meu irmão. É pecado. Limpa a boca, Pecado. Se não tem fé, você é um pecador, você está cometendo pecados. Então a fé é o firme fundamento da vida cristã. Sem fé você não acessa, sem fé você não ativa, sem fé você não alcança. Sem fé em quê? Sem fé na obra de Jesus, sem fé no que a palavra diz a respeito de Jesus, a sua obra, as suas promessas, as suas conquistas para nós. Então eu quero te chamar você a fazer uso da sua fé, porque a Bíblia fala o seguinte: quando ela diz sobre promessas, ela fala de plural. Agora, quando a Bíblia fala de dificuldades, de lutas, a Bíblia não coloca no plural. Efésios no capítulo 6, quando o apóstolo Paulo está nos ensinando sobre revestir-nos da armadura de Deus, ele fala para você revestir do capacete, você pegar a espada, você pegar o escudo da fé, calçar o coturno, vestir com a couraça. Ele fala para você se preparar para que no dia mau, não são os dias maus, mas é o dia mau. Veja como o nosso Deus é generoso. Quando ele fala de promessa, ele coloca tudo no plural. Quando ele fala de luta, ele coloca no singular. Aleluia! Quem ama esse Deus maravilhoso, que peleja por nós, que luta por nós? Então é importante nós atentarmos para o que a palavra de Deus diz, para o que a promessa de Deus tem para nós nesses dias. Traga a tua fé de novo, eu digo, insisto, porque o que eu tenho visto e caminhado no meio dos crentes, não daqui, mas ali do Paraguai, da China, é um povo que está perdendo a fé, é um povo que está ficando meio incrédulo. No Brasil, aqui, principalmente aqui no Avivamento, não é assim, mas só para nós aprendermos, você anda no meio de um povo que não tem fé. Jesus, quando ele fala sobre o dever de orar sempre, sem nunca jamais esmorecer, ele começa contando essa parábola e termina essa parábola dizendo: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Porque parece que Jesus estava vendo, vem um tempo de escassez de fé. Amém? Mas não é nosso caso, amém, irmãos? Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele: ainda bem que não é o teu caso. Aleluia, somos os da fé, somos cheios de fé, glória a Deus. Amém ou não amém? Aleluia, viu? Estamos aí. Queridos,
Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz: porque a nossa leve, diga leve, e a nossa momentânea, diga momentânea, tribulação, diga tribulação. Olha o que o texto diz, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve, momentânea tribulação, produz aqui, a palavra produz significa trabalho, produção, realiza, opera. Ele diz assim que a leve, momentânea tribulação produz, trabalha por nós, ou trabalha para nós, para produzir um peso eterno de glória. Aleluia! Quando a Bíblia fala de luta, ela coloca isso no singular. Ele diz assim: o dia mau vem, e você precisa estar preparado para ele. Amém? O dia mau vai chegar, e a Bíblia diz: revista-se da armadura, se prepare, para que quando o dia mau chegar, você está inabalável. Amém? Você crê nisso? Amém? Estou pregando para alguém aí ou não? Olha só o texto, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, trabalha, realiza para nós um peso eterno de glória. Agora dá para nós brincarmos com esse texto e você entender um pouquinho a mente do apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, o que ele está dizendo para nós. Ele fala assim, leve, ele compara leve com peso. Ele diz que a leve, e ele pega momentâneo, ele trabalha o contrário, eterno. E o que ele fala tribulação, ele trabalha o contrário, peso de glória. Então ele diz assim: o que é leve, o que é momentâneo, e o que representa ser uma tribulação, vai produzir em você eterno peso de glória. Aleluia! Querido, o dia mau vem, mas o dia mau não é como na leitura de muitos religiosos. O dia difícil que vem não é como a religião prega, que é o castigo de Deus, é a punição de Deus, é a colheita maldita. Está amarrado, né, irmão? E nós temos um entendimento por falta de revelação, por falta de conhecer a palavra de Deus. Então quando vem o dia mau, nós já nos levantamos e diz: cruz credo. E a Bíblia diz que o dia mau não é castigo, o dia mau não é colheita maldita, mas o dia mau é um dia só, não é uma constância, não é um tempo, mas a Bíblia fala de um momento só, é singular, e isso tem um propósito de produzir em você um eterno peso de glória. Amém? É possível você passar pelo dia mau, passar por aquele momento difícil e sair do outro lado cheio de glória. Aleluia! Querido, nós temos que aprender a viver pela fé, nós temos que aprender a crer em promessas, temos que aprender a extrair da palavra de Deus o que ela é, a verdade. Aleluia! Querido, esse é o texto que nós podemos entender, a trabalhar e discernir o que Deus tem para nós. Agora veja o versículo 18 desse mesmo capítulo. Ele diz assim: não atentando, não olhando, não focando, ok? Nas coisas que se veem, não nas coisas visíveis. Eu e você temos um chamado no meu espírito, no nosso espírito, de começar a enxergar as coisas que não se veem. Por isso que crente é maluco, por isso que crente vive numa loucura, porque você não se atenta para as coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, são momentâneas, passageiras, e as que se não veem são eternas. Olha o que o texto está falando. Nós precisamos aprender, nós temos que sair, queridos. Escuta isso, você está nesse mundo, amém? Amém? Quantos estão nesse mundo? Amém. Você está aqui, se você não está, volta, em nome de Jesus, volta, agora! Está aí agora? Diga, eu estou aqui, pastor. Alguns não estão ainda, né? Mas vai voltar, em nome de Jesus. Você está nesse mundo, mas você não é deste mundo.
Aleluia, queridos. Você precisa ter essa revelação, nós precisamos viver como essa verdade. E ele diz o seguinte, que eu preciso observar as coisas que eu não vejo. Eu preciso ficar atento nas que não se veem. Por exemplo, você está vendo Deus? Quem está vendo Deus aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Mas Deus está aqui? Sim ou não? Sim. Deus é eterno e eu não o vejo. Quantos estão vendo anjos aqui? Tem alguns que vêm. Tem alguém vendo anjo? Literalmente mesmo? Tem alguém? Ninguém está vendo? Tem alguém vendo anjo? Aonde que está ele? Tem alguém? Alguns veem anjo. Já vem anjo aqui do meu lado, outro anjo aqui, em cima do altar, no meio do povo, lá na frente, né? Você está vendo anjo? Mas os anjos estão aqui? Sim, porque eles são eternos. Deus é eterno, os anjos são eternos. As bênçãos, ou a bênção, querido, eu não vejo a bênção, eu vejo os resultados da bênção. Mas a Bíblia diz que eu e você somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Tudo que é bênção, todo tipo de bênção, todo jeito de bênção, toda cor de bênção, todo cheiro de bênção, toda forma de bênção está à disposição tua. Mas são eternas? Não são visíveis. E o apóstolo Paulo está dizendo, você precisa observar as coisas que não se veem. As bênçãos você talvez não as vê, mas você pode ver o resultado delas. Uma vida que está sendo transformada, isso é uma bênção. Um casamento que está recebendo um vinho novo no seu casamento, uma água sendo transformada em vinho dentro do seu casamento, isso é uma bênção. Você está vendo o reflexo disso. Uma vida financeira que estava falida, miserável, na escassez, e Deus levanta, isso são bênçãos, coisas eternas. E a Bíblia diz que o segredo da vitória, o segredo de passar pelo dia mal e observar e receber o que Deus tem para você, é parar de olhar as coisas que se veem, as coisas temporais, as coisas passageiras, as coisas naturais, e olhar para as coisas eternas. Amém, queridos? Eu e você temos um chamado de observar as coisas eternas. Queridos, nós temos que parar de acreditar no diabo. Aleluia. Sabia que tem crente que acredita mais no diabo do que Deus? Amém? Eu venho aqui e conto um testemunho. Vamos ver teu nível de fé, vamos ver quem você acredita mais, né? Conversando com o irmão essa semana, ele está dizendo, pastor, eu estava precisando de dinheiro. Sim, precisava de dinheiro para comprar um equipamento lá, para desenvolver um projeto, para trabalhar, e eu não tinha esse dinheiro. E aí eu fui no banco, puxei o extrato, o dinheiro estava lá. Perguntei para o caixa do banco, que dinheiro é esse? Ela falou, não sei. Falei com o gerente, que dinheiro é esse? Não sei. O que eu faço? Espera 10 dias, se eu não aparecer o dono é teu. Passou 10 dias, 20 dias, voltei lá, o dinheiro estava lá e ninguém sabia dizer o que era. Ele perguntou, que dinheiro é esse? O gerente falou, não sei. Ele falou, acho que foi. Aí ele estava incrédulo. Aí o caixa do banco diz, acho que foi Deus que te deu. Deus, Ele põe dinheiro na tua conta. Amém? Aí alguém conta um testemunho desse e diz, capaz. Irmãos, o diabo está furioso. Apareceu um tumor, um caroço no teu corpo, e esse agora vai matar você. É verdade, pastor, e agora? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da minha casa, minha mulher? Como que ela vai ficar sem eu? E a mulher está lá, uhul, né? Deus faz uma obra de milagre e nós dizemos, capaz. Aí o diabo ameaça você com um carocinho, com um tumorzinho, você diz, ele vai me matar. Quem você acredita mais? Alô? Estou pregando para alguém aí ou não? Sim. Amém? Vamos crer mais em Deus, querido. Pare de acreditar no diabo e acredite no que Deus tem. Querido, tem uma palavra na Bíblia que eu descobri ela, e talvez você já descobriu, mas para mim, quando você descobre, você fica cheio, né? Fica gostoso, é uma revelação. Existe uma palavra na Bíblia, na verdade são nomes,
E é importante você saber o significado das palavras. Por exemplo, Belém. Belém, alguém sabe o que significa Belém? Casa do pão. Olha aí, ó, temos gente teóloga aí. A palavra Belém, na verdade, no hebraico é Bethlehem, ou Bethlehem. É uma palavra hebraica. Aí, ó, vamos falar em línguas? Bethlehem. Diga lá. Aí, ó, já fala hebraico aí, ó, viu? Já dá para Israel. Vai lá, tem uma palavra. Bethlehem. A palavra Bethlehem é conjunto de duas palavras. Bet, que significa casa, e Lehem, ou Lehem, significa pão. Então, por isso, Bethlehem, Belém, é casa do pão. Por exemplo, Betel, né? Betel, que é casa de Deus. Betsaida, casa da misericórdia. E assim você vai encontrar na Bíblia essas palavras, né? A junção. Mas quando você encontra a palavra Lehem, né? Que é uma palavra muito comum na Bíblia. Lehem significa pão ou alimento. Pão ou alimento, dá os dois significados. Agora, a mesma palavra que fala que é pão, Lehem, que é pão ou alimento, é a palavra também que significa luta, guerra, batalha. Então a mesma palavra que é pão, que alimenta você, também é a mesma palavra usada para guerra, batalha, luta. Aí a pergunta é: como que Deus pega uma palavra e dá dois significados totalmente distintos um do outro? Pão e guerra. Pão, alimento e luta, batalha. Como que se pode isso? Só Deus para fazer uma junção de coisas tão antagônicas, coisas tão distantes uma da outra. Agora, eu quero falar com você sobre essa palavra hoje, que vai me levar a viver coisas, enxergar as coisas que eu não vejo e viver baseado nas coisas que eu não estou vendo. Amém? Você está pronto para isso? Querido, a Bíblia fala no Salmo 23 que Ele prepara para mim uma mesa, pão, alimento, na presença dos meus inimigos. Guerra, batalha. Amém? Esse é o contexto, esse é o significado da palavra que Jesus está querendo nos ensinar, que o Senhor está querendo nos ensinar. Querido, significa o quê? Que quando eu estou me alimentando, quando eu estou comendo pão, eu estou fazendo guerra. Amém? Querido, a palavra Bethlehem, ou a palavra Lehem, ela significa o seguinte: que quando você se alimenta, quando você come do pão, quando você é alimentado, o inimigo é derrotado. Amém? Glória a Deus. Havia uma profecia de Belém, a casa do pão, e nada melhor do que em Belém, a casa do pão, o pão que desceu do céu, nasceu na casa do pão. Jesus nasceu em Belém, a casa do pão, para que se cumprisse o que estava predeterminado num nome profético. Belém, vai nascer o pão nesse lugar. Amém? Lehem, ele significa o alimento. Significa que quando você come, a Bíblia diz que você não deve se alimentar só do pão, mas você tem que se alimentar da palavra de Deus. Amém? Temos entendido que a Bíblia é o pão, temos entendido que Jesus é o nosso alimento, é o nosso pão. Então quando nós nos alimentamos, nós estamos derrotando o inimigo. O que você está fazendo agora, nesse exato momento? Você está se alimentando. A palavra de Deus está alimentando você. Você está recebendo. Então, portanto, meu irmão, preste atenção na palavra. Desliga esse WhatsApp. Você já fez o check-in? Então agora, volte-se para a palavra. Aleluia. Porque é um alimento que está sendo posto. Ele prepara para você uma mesa na presença dos teus inimigos. Porque o pão te alimenta e o inimigo é derrotado. Perceba na revelação do texto: o inimigo não está distante, o inimigo não está longe, o inimigo não está fora, mas tem uma mesa, um alimento, e o inimigo está te observando. Mas enquanto você se alimenta, o inimigo é derrotado. Glória a Deus. Por isso é importante, queridos, é importante você vir à igreja, é importante você se expor à palavra, é importante você deixar que a palavra entre. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando eu não tenho uma palavra, eu não tenho força para a guerra. Quando eu não como do pão, eu não tenho força para a batalha. Pão, o meu alimento, que me leva para a guerra e me dá força para a batalha. Amém? Glória a Deus. Querido, quando o apóstolo Paulo diz tem que combater o bom combate, e o bom combate da fé, ele está dizendo: a batalha é ficar na fé.
Você tem que permanecer na fé. Porque a batalha é uma das características do crente. A batalha é uma das características nossa. Por isso que eu e você somos guerreiros do Senhor. Tem uma luta que você e eu temos que vencer. Tem o dia mal que eu e você temos que enfrentar. Tem mentiras que eu e você temos que enfrentar. Quando eu me alimento, o inimigo está presente. O inimigo não está longe. A Bíblia diz que ele está ao meu derredor. Mas eu me alimento, e a palavra em mim é o meu alimento, e o inimigo vai enfraquecendo cada dia mais. Significa que hoje você está aqui comendo da palavra, e amanhã ou daqui a pouco, quando você voltar para a tua rotina, essa palavra, esse alimento que está colocando no teu espírito, te dará vitória por toda essa semana. O teu inimigo vai se intimidar. O teu inimigo, quando você puxar dessa espada, que foi o alimento que foi depositado a você, essa espada elimina todos os teus inimigos. A Bíblia diz que Elias, quando ele estava na caverna, vivendo opressão, vivendo dias difíceis, veio um anjo e deu pão para ele. A Bíblia diz que aquele pão deu para alimento para ele, e ele caminhou por mais 40 dias. Quando você se alimenta, você se fortalece. Amém? E agora veja só que interessante. Em 1 Samuel, no capítulo 17, conta-nos a história de Davi. Você conhece Davi? Você conhece a grande batalha de Davi, que foi contra o gigante Golias? No capítulo 41 diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o que ele fez? O desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Esse piazinho, esse playboyzinho aí, ok? Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Perceba que Davi estava com pau. Perceba que Davi estava com o cajado. No capítulo anterior, ok? No texto anterior, a Bíblia diz que Davi pegou o seu cajado de pastor e foi contra o gigante filisteu. O gigante olha para aquele menino pequenininho, ruivinho, playboyzinho, e diz: acaso eu sou um cão? O que você vai fazer comigo com esse pedaço de pau, rapaz? Está maluco? Isso é uma ofensa para mim, ok? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: você vem a mim, e eu a darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, eu vejo, coisas que eu vejo. Você vem contra mim com lança, coisas que eu vejo. Você vem contra mim com escudo, coisas que eu vejo. A Bíblia diz que eu não posso me atentar para as coisas que eu, mas para as que eu não. Davi olha para o gigante e fala: você vem a mim com essa espada, você vem a mim com essa lança, e você vem a mim com esse escudo. Eu estou vendo, são coisas que eu vejo, mas eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, que eu não vejo. Aleluia! Quantos estão aí? A espada, a lança, eu vejo, mas eu tenho uma guerra, eu tenho uma força que ninguém vê, e ela é o Senhor dos Exércitos. É contra ele que eu vou, é contra esse inimigo que eu vou, e é nessa força que eu vou. Versículo 46 diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu tenho certeza, você está vindo com coisas visíveis, você está vindo com esse câncer, você está vindo com essa falência, você está vindo com esse mal, você está vindo com essa doença, você está vindo com esse desemprego, você está vindo com esse divórcio, você está vindo com esse adultério, você está vindo com esse mal, você está vindo com essa angústia. Eu estou vendo, eu estou percebendo, mas eu não me atento para isso, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. 5 palavras que expressam uma verdade. Segura aí. Quando Davi vai contra o filisteu, a Bíblia diz que Davi pega 5 pedras, 5 pedras lisas, e coloca dentro do seu bornal, dentro da sua bolsinha de guerra. Meu querido, entenda isso. Muitas pessoas, você já ouviu,
falar sobre essas 5 pedrinhas. O que significam essas 5 pedrinhas? Algumas pessoas falam que é o número da graça, número 5, que Davi foi pela graça contra o gigante. Amém? É uma interpretação. É uma interpretação. Você já ouviu falar que Davi foi contra o gigante? Aquelas 5 pedrinhas significam os 5 ministérios. Amém? Pode se representar os 5 ministérios. Mas não, a Bíblia não deixa claro. A Bíblia não fala que é isso. A Bíblia fala que são 5 pedras lisas. Pode ser as 5 falando da graça, pode ser os 5 falando dos 5 ministérios, mas também pode ter uma pergunta: se é os 5 ministérios, qual deles que matou Golias? Se eu sou o apóstolo, eu digo, foi o apóstolo. Aqui já falou, foi o mestre. Já tem evangelista que diz, foi do evangelismo. Qual é? Percebe que não, a Bíblia não deixa claro, e também não podemos dizer que não é, mas também não podemos afirmar que é. Podemos conjecturar em cima do texto e buscar uma revelação. Mas o que nós sabemos é o seguinte: o filisteu olhou para Davi, e Davi, ele viu na mão de Davi um pau, um cajado, ele não viu mais nada. Ele diz, você vem contra mim com um pau? Mas Davi, o gigante não viu que Davi estava com 5 pedrinhas. O gigante não viu que Davi estava com uma funda. O gigante só viu que ele estava com um pau. E a Bíblia diz que Davi, quando se levanta, ele sai da presença de Saul, e ele só pegou o seu cajado e foi contra o filisteu. E a Bíblia diz que é o cajado de pastor. Davi vai contra o filisteu com uma identidade. O cajado fala da tua identidade. Eu sou chamado por Deus. Eu tenho um ministério dado por Deus. E é contra ele que eu vou. É nessa força que eu vou contra todos os meus inimigos. Você pode estar falando, pastor, mas eu não... Quem está falando, eu não tenho ministério. A Bíblia diz que você tem um ministério comum a todos. E esse ministério é de fazer discípulo de todas as nações. Isso faz de você um pastor, onde você estiver. Amém? Vocês estão aí ou não? Não, eu sou apóstolo, eu sou evangelista, eu sou mestre, eu não sou ninguém. Não, é mentira. Você tem um chamado a fazer discípulo. E quando eu faço discípulo, eu estou exercendo uma autoridade que é uma autoridade de pastorear as ovelhas do meu Senhor Jesus. Davi vai contra o gigante com uma identidade. Ele pega o seu cajado, e o gigante só enxergou esse cajado. E as 5 pedrinhas? De onde estavam? Por que o gigante não o viu? Talvez eu tenha uma revelação nova para você. Se falam que é o 5, número da graça, mas a Bíblia não diz. Se falam que é o 5 ministérios, mas a Bíblia não diz, eu também posso falar algumas coisas. Posso ou não posso? Eu quero ensinar para você 5 pedras que expressam 5 palavras que trazem uma verdade. Amém? Versículo 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, não são coisas que eu vejo, mas do Senhor é a guerra. 5 palavras. Davi vai contra aquele gigante, mais quase 3 metros de altura, e ele vem com um cajado, que mostra a sua identidade. Eu vou contra você. O gigante fala, você, um pastorzinho de nada. Mas o gigante não sabia que tinha uma verdade no espírito de Davi. Tinham 5 palavras que expressavam uma verdade. Queridos, preste atenção. Uma pedra daquela não derrubaria nem você que é sedentário. Não mataria você. Uma pedra. Alguém já levou um pelotaço, como diz o outro? Quando era criança, nós levávamos pelotaços de torrão de pé, de terra, de mamona. E que ele doía, que ficava um vergão, mas nunca matou ninguém. Davi era um menininho, um adolescente, pegou uma funda e jogou a pedra. Será que essa pedra matou o gigante? Será que essa pedra era poderosa para matar um atleta de quase 3 metros de altura, cuja lança pesava 60 quilos? É mais do que um saco de cimento. Você pode imaginar você segurando um saco de cimento.
criança. Era um atleta que uma pedrada não derrubava ele. O que derrubou aquele gigante? 5 palavras que expressam uma verdade: do Senhor é a guerra. Essa guerra não é minha. Ei, meu irmão, ouça o que eu vou te falar. Essa guerra não é tua. Essa falta de dinheiro, você vai enfrentar essa guerra porque essa guerra não é tua. Não mexa na guerra. Não seja bobo de entrar nessa guerra. Não seja maluco de comprar essa briga, esse câncer. Ei, essa guerra não é tua, porque do Senhor é a guerra. 5 verdades, 5 palavras que expressam uma verdade. Aleluia! Aleluia! Se atenta para as coisas que você não vê. A radiografia, a ultrassonografia, o que é o nome daquele negócio lá mais também? Ressonância, charavacaias. A ressonância diz: olha a lança, olha a espada, olha o escudo. E ela mostra, está lá o caroço, está lá a infecção, está lá a dor, está lá a conta bancária, está lá o extrato no vermelho, está lá. E você vê aquilo, e o inimigo diz: agora eu acabo com você, agora eu mato você, agora você acabou, agora destruiu, agora o casamento foi pro beleléu, agora a saúde acabou. Não compre essa briga, porque essa guerra não é tua. Aleluia! Querida, assim como o dízimo não é teu, não mexa no dízimo. O Senhor te diz essa noite: não mexa nessa guerra, porque essa guerra é do Senhor. Ele vai comprar essa briga. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Aleluia! Essa batalha é do Senhor. Meu irmão, teu braço não é tão forte assim. A tua visão não é tão longa assim. Teu motivacional não é tão duradouro assim. Tem muita gente vivendo na alma, comprando briga na alma, tentando enfrentar a vida, dificuldade da vida, baseado em motivação da alma. Não vai para a guerra, essa guerra não é tua. Mas você diz: mas pastor, Davi, ele foi contra o gigante. Davi, ele foi, enfrentou, valente Davi. Escute isso, ele foi. Mas a Bíblia diz que Saul falou para ele: põe a armadura, use a tecnologia, use tuas habilidades marciais. Pai, a Bíblia diz que ele solta a armadura. Davi não vai para a guerra como outro, a não ser o pastorzinho do Senhor Jesus. Amém? Porque essa guerra não é dele, essa guerra não era de Davi. Quem matou o gigante não foi Davi. Quem matou o gigante foi o poder do Senhor da guerra. Você recebe essa palavra? A batalha é do Senhor. Preste atenção nisso, querido. Deixa eu pegar um exemplo. Nós precisamos crescer em fé, nós precisamos crer em promessas. Existe uma doença, e eu preciso diferenciar doença e de sintoma. E a igreja, ela não sabe diferenciar, ela fica confusa com isso. Existe o sintoma, é o que aparenta no teu corpo, é o sinal que a ressonância mostra, que a radiografia mostra, é o sinal que o extrato bancário mostra. Isso são sintomas. Eu não preciso acreditar nos sintomas, porque os sintomas são coisas que eu vejo. Mas a Bíblia diz que você não pode se atentar nas coisas que se veem. Amém? Tem alguém aí ou não? São sintomas. Mas a igreja, quando ela sente o sintoma, ela já faz do sintoma uma verdade. Querido, em vez de você olhar para o sintoma, em vez de você olhar pelo que as fotografias dizem, pelo que os diagnósticos dizem, pelo que as circunstâncias dizem, olhe para Jesus. Ei, Ele é o único que te ama de verdade. Ele é o único que deu a vida por você. E sabe mais? Ele é o único que se importa com você. E essa guerra é dele. Amém? Vamos lá para Moisés. Vamos pegar mais um exemplo de Moisés.
Êxodo capítulo 14. Vamos terminar, mas daqui a pouco. O contexto é Israel saindo do Egito. E eles saem do Egito, Faraó se arrepende e põe todo o exército de Faraó atrás de Israel. Israel apenas escravos. O exército de Faraó, o maior exército da época. E ele sai com seu exército furioso atrás de Israel. Você conhece a história? Agora Israel está encurralado. Na frente está o Mar Vermelho, dos lados estão as cordilheiras, e atrás está o exército inimigo. Não tem para onde ir, não tem para onde correr, e agora é só chorar e lamentar. O povo começa a reclamar para Moisés, dizendo: vamos morrer, podíamos ter ficado no Egito, e agora você nos trouxe aqui para morrer, sermos estrangulados, degolados, destruídos por um exército furioso. Moisés se levanta, e olha o que Moisés prega naquela noite. E eu quero que você receba essa palavra daquilo que o Espírito Santo quer te falar. Moisés, porém, respondeu ao povo: ei, não temas, aquietai-vos e vejam o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, coisas que se veem, olha lá os egípcios, olha o carro dos faraós, olha as espadas dos faraós, olha a força do exército egípcio. Eu estou vendo esses egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais tornarão a vê-los. Por quê? O Senhor pelejará por vós. 5 palavras que expressam uma verdade. Vamos dizer juntos: o Senhor pelejará por vós. Amém? Pegue essas 5 palavras e transforme elas numa verdade. Essa é a pedra que acabou com o exército do faraó. Essa é a pedra que acabou com a força do gigante Golias. Amém? Você recebe essa palavra? 5 palavras para dizer uma verdade. Essa guerra não é minha. O Brasil está em crise. O que você vai fazer? O diabo levanta, querido. O diabo já se levantou para te dar sugestões. Olha a crise. O que você vai fazer? E agora? Quero ver. Está aí a doença, o Alzheimer, o Parkinson. Está aí. O que você vai fazer? E aí você fica todo apavorado: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vou me matar? Vou no candomblé, mais poder. Vou lá. Vou na cartomante, ela vai ver meu futuro. Uau. O diabo está perguntando: o que você vai fazer? Está faltando grana. Não vou dar o dízimo, é uma solução. O que você vai fazer? O diabo está perguntando para você. Quando você tem essas 5 palavras que revelam uma verdade no teu espírito, sabe qual a resposta vai dar para o diabo? Ei, você procurou o cara errado. Pergunte para ele. Pergunte para mim. Porque o Senhor pelejará por vós. Essa guerra não é tua, meu irmão. Sabe qual é o teu problema? Você comprou uma guerra que não é tua. E sabe qual é o pior de tudo? Você não é páreo para essa guerra. Essa guerra é do Senhor. E Ele não vê a hora de entrar nessa briga por você. Ele diz: vai lá, meu filho, deixa eu. Pare, saia, senta, assista. E quando você senta, e quando você se posiciona em fé, querido, a grande luta não é a guerra que você tem que enfrentar. A luta é você ficar parado. A luta é você ficar ali, na tua identidade. É Davi, o cajado, quem eu sou. As pedrinhas, o que eu represento. A minha força. O diabo quer tirar você do lugar da fé. O diabo quer tirar você do controle da fé. E quer que você tome as direções. E o grande erro dessa igreja, do nosso século, é que ela não confia mais no Senhor. Ela é muito filosófica, ela é muito humanista, e por isso ela está perdendo a guerra. Amém? Agora, para encerrar,
João, capítulo 21. Queridos, o Evangelho de João, na minha opinião, é o mais poderoso dos 4. João era especial. A Bíblia diz que não há acepção de pessoas, mas é Deus que não faz, nós fazemos, né? Então eu faço a acepção dos evangelhos. Querido, de todos os evangelhos, Mateus e Lucas, eles revelam que Jesus, eles pegam a genealogia de Jesus dizendo que Adão criou Sete, Sete criou Enos, Enos criou Enoque, bababá, bababá, até chegar em Jesus. Mateus, ele pega de Jesus e vai Jesus, de José, de Davi, de Obed, filho de Deus, Abraão. Todos eles tentam trazer a trajetória de Jesus na história da humanidade. João não faz isso. João começa o seu evangelho e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não veio de mulher, não veio de genealogia, não está ligado a esse mundo, ele é do céu. Tremendo. João tem uma visão especial, João tem uma palavra diferente. E João começa mostrando esse Jesus poderoso, que desceu do céu, que se fez carne, o Deus que se fez carne. E agora ele termina. E como que termina? Capítulo 21, o versículo 15. Conta, aqui é mais ou menos uns 20 dias depois que Jesus tinha ressuscitado. O 20º dia depois que Jesus havia ressuscitado. Você conhece a história? Estavam os discípulos lá no barco, pescando. E aparece alguém lá na beira da praia. E eles começam a gritar. Jesus começa a gritar: ei! Tem algum peixe aí? Aí um grita lá do barquinho distante: pegamos nada, o mar não está para peixe. Aí Jesus grita: ei, lance a rede à direita. O quê? À direita. Ele mandou jogar a rede à direita. Mas ele está maluco, ficamos a noite inteira pescando, não pegamos nada. Jogue a rede à direita. Agora eu ouvi. Eles jogam a rede, você conhece a história. Eles puxam a rede, tinha 153 grandes peixes na rede. E agora Jesus está na praia. Eles percebem que é Jesus. Pedro veste o seu roupão. Interessante, né? Uma piadinha aqui, que é para você pensar. Ele estava no barco, estava pelado. Agora ele entra no mar, ele põe a roupa para entrar no mar. Estava maluco Pedro, né? Mas a Bíblia diz que ele põe a roupa e entra no mar e sai correndo. E quando ele chega na beira da praia, ele percebeu algo. Havia um pão, um peixe e uma fogueira. Pão, peixe e fogueira. Eles passam por ali, vê aquilo. Jesus já havia preparado o café da manhã para os seus discípulos. Segura aí. Lahan, o pão que te capacita para a guerra. Amém? Quando Jesus faz a multiplicação dos peixes, a Bíblia diz no livro de Mateus que sobrou 12 cestos de pão. Ele multiplicou pão e peixes, mas a Bíblia diz que não encheram 12 cestos de peixes, somente de pão. E cada um daqueles cestos foi dado para um dos discípulos. E eles levaram, e eles comeram daquele pão. E a Bíblia diz que imediatamente depois, eles entram no barco e vão para o mar da Galileia, e começa um vento contrário soprar contra eles. E no meio daquele dia mau, no meio daquela tribulação, o Senhor Jesus vem até eles e compra a guerra no lugar deles. Repreende o vento, acalma a tempestade, e eles navegam tranquilamente. Depois de comer o pão, depois dos 12 cestos, depois da multiplicação, depois que eles se alimentam, a tempestade não é mais problema para eles. O Senhor muda a condição do vento. Aleluia. Amém. Agora no capítulo 21, versículo 15, diz assim: e depois de terem, a palavra não é jantar, está errada essa versão aí, porque era de manhã. Como que eles vão jantar de manhã?
Depois de eles terem tomado o café da manhã. King James põe o breakfast, café da manhã. Não sei por que eles colocaram, estão com o horário errado. Na minha, depois de terem comido. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: cadê os pastores e líderes? Tem alguém aí? Algumas pessoas perguntam: mas Deus dá ordem para... No Novo Testamento, Deus tem ordem para os seus filhos? No Novo Testamento tem mandamento? Não estamos na graça? É tudo livre? Querido, você vai encontrar vários mandamentos no Novo Testamento. E um deles é esse aqui. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, Pedro, filho de João, amas-me mais do que esses? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Quando você come do pão, quando você se alimenta do pão do Senhor Jesus, o Senhor Jesus torna-se forte em você, capacita você, te dá vitória em todas as guerras, vitória contra todas as circunstâncias. O dia mau não é páreo para você, amém? E quando você come do pão, o Senhor Jesus te capacita para a missão que você tem que cumprir. Depois de eles terem comido, Jesus falou: agora que você comeu, agora que eu te alimentei, agora que você está fortalecido pelo meu alimento, eu quero que você apacente as minhas ovelhas. Pastores e líderes, sabe por que muitas vezes você não está apacentando as ovelhas do Senhor Jesus? Porque você não tem se alimentado direito. Mas não aguento essas ovelhas vão me dar o trabalho. Deus o livre. Tem pastor que quer jogar as ovelhas pelo buraco. Ah, se eu pudesse matar essa ovelha, dava um assado. Não é isso que Jesus disse. Jesus não falou: apacenta minhas ovelhas. Jesus falou: alimente as minhas ovelhas com o alimento que eu tenho alimentado você. Querido, você quer ser mais do que vencedor? Você quer viver outra dimensão? Se atentar para as coisas que você não vê? Se apegar nas verdades da palavra de Deus? 5 palavras que podem expressar a verdade e que podem mudar a tua história para sempre, amém? Qual é a palavra? Eu tinha um videozinho aí, tem aí ou não? Pode pôr ele aí? 5 palavras. Pode pôr. Vai lá. Essa guerra é do Senhor, hein? A batalha é do Senhor. Vamos lá dizer? Vamos em 5 pedrinhas mesmo? A batalha é do Senhor, amém? Glória a Deus. Outras 5 palavrinhas. Do Senhor, desculpe, o Senhor pelejará por vós, aleluia. Querido, quando eu vivo essa mensagem, quando eu creio nessa promessa, nenhum inimigo é páreo para mim. Câncer, falência, divórcio, inimigo, política, crise econômica, não me segura, porque o Senhor peleja. Quantos creem nessa verdade? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus, aleluia. Vamos dizer bem alto, bem alto, aleluia. Tem a outra? Diga alto. Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele assim: essa guerra não é tua. Amém? Aleluia. Essa batalha não é tua, não compre essa briga. Amém? O Espírito manda te dizer: algumas pessoas estão sendo afligidas por sintomas no seu corpo, e isso tem preocupado você. Algumas pessoas têm sido afligidas por crises econômicas. O Espírito me mostrou muito claro essa semana da angústia de muitos irmãos.
E a palavra que o Senhor coloca no meu coração e na minha boca nessa noite é uma palavra profética. E Ele mandou te dizer: essa guerra não é tua. Essa guerra não é tua. Confia no Senhor, porque Ele nessa hora, levante suas mãos se você crê nessa profecia. Ele nessa hora prepara uma mesa para ti, na presença de todos os seus inimigos. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Escudo e proteção acima da razão, em ti eu posso confiar. Cante essa canção.